Olá, meus consagrados, tudo bem com vocês? Tudo certo por aí? Eu espero que estejam bem. Vamos entender a nossa previsão dessa sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2026. Vamos ver o que as cartas mostram aqui. Eu vou te contar, vou compartilhar com vocês quais são as nuances do nosso dia, quais são as características, as tendências, as qualidades e obstáculos e caminhos também e oportunidades que podem surgir, tudo vou contar para você aqui. Então já chega se inscrevendo, já vem ativando as notificações, seguindo o perfil para não perder mais nada, certo? E aqui nós temos o seguinte, para esta sexta-feira. Temos a carta do Sol nas finanças, temos a carta do Imperador no trabalho, temos os 5 de ouros na área afetiva, temos o 3 de espadas na saúde e na espiritualidade e temos o 9 de espadas como conselho. Então é o seguinte, aqui nas finanças nós temos a carta do Sol, que traz aí um dia mais favorável para você que talvez tenha passado por alguma fase de mais difícil, assim, por algum obstáculo e tudo mais. Aqui provavelmente nesse dia as coisas vão melhorar, tá? A vida vai sorrir para você nessa sexta-feira. E aí é aquilo, né? Depende do quanto você está disposta ou disposto, né? Do quanto você tem essa disposição para fazer acontecer, tá? Porque aqui também vai depender de você fazer acontecer. E você sabe que às vezes eu acho meio contraditório, assim, né? Claro que o que acontece? Às vezes eu percebo que as pessoas elas querem dinheiro, né? Muita, e eu também gostaria que fosse assim, né? Que a gente tivesse dinheiro e não precisasse se esforçar tanto, se dedicar tanto. Eu vejo muitas pessoas assim e não que eu não concorde com esse ponto de vista, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter dignidade acima de tudo, nós precisamos ter a nossa dignidade, né? Nós precisamos viver bem, comer bem e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aqui muitas vezes as pessoas querem prosperidade, querem dinheiro, mas não querem trabalhar fim de semana, mas não querem. E muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Ah, porque o teu trabalho é muito fácil, né, Tami? O teu trabalho é maravilhoso. Tu trabalha em casa, tu não tem patrão, né? E vocês nem imaginam que a patroa mais carrasca desse mundo sou eu. Eu tava comentando outro dia com um conhecido meu, inclusive, né, que é difícil eu me dar folga mesmo, porque assim, eu faço quase que um plantão, porque além dos atendimentos que eu já tenho para atender, né, que já estão agendados ali, que já estão na agenda fazem dias ali que as pessoas marcaram, tem as pessoas que chegam no mesmo dia, que vêm no mesmo dia, me procuram no mesmo dia para fazer a leitura. Então é como se fosse um plantão mesmo que eu faço, sabe? E aí muitas vezes eu prefiro atender, trabalhar. E às vezes são situações urgentes, são situações que as pessoas realmente precisam, sabe? Então tem tudo isso para considerar, sabe? E aí, assim, aí eu começo a contar, né? Eu digo, ah, mas a pessoa diz assim, ah, mas, né, que tu tá bem, não sei o quê. Mas eu acordo cedo, às vezes eu durmo tarde, às vezes eu durmo pouco, às vezes eu vou atender pessoas que estão lá do outro lado do mundo, eu tenho que acordar de madrugada, ou eu tenho que dormir muito tarde para poder dar conta de atender no mesmo horário, né? Que as pessoas às vezes estão no fuso horário, lá aqui, por exemplo, para nós é 6 da manhã, já aconteceu de eu atender 6 da manhã e lá onde a pessoa estava já eram 8 da manhã. Então, aliás, 8 da noite do mesmo dia, entendeu? Lá já era o final do dia, já era de noite, e pra mim eram 6 da manhã. E aí quando a pessoa, né, começa a olhar assim ah, mas aí não, aí eu digo, ah, realmente às vezes Natal eu trabalhei, feriado eu trabalho, e aí as pessoas, ah, mas aí não. Pô, mas aí você quer a prosperidade e todas as responsabilidades que ela também atribui, ou você só quer dinheiro, você só quer vida boa? E aí, eu reforço aqui, vou reforçar novamente, eu digo para vocês, eu não estou romantizando o sofrimento da batalha, do trabalho árduo e tudo mais, sabe?
Como eu disse, eu de qualquer forma defendo a dignidade, que nós tenhamos dignidade para viver, né? Mas é isso, sabe? Às vezes é importante lembrar isso, que a situação financeira ela pode ser favorável dependendo de como você está agindo, de como você está divulgando o teu trabalho. Eu vejo muitas pessoas chegam para atendimento com as cartas e reclamam, nossa, mas o meu movimento está muito baixo, Tami, não sei o quê. Aí eu pergunto, tá, mas você postou o seu serviço, ofereceu ele em algum jornal, ofereceu ele em algum rádio, ofereceu ele um cartão de visita, deixou cartões, ou tá postando na internet. É sobre isso, o trabalho é sobre isso, entendeu? Então, aqui é interessante lembrar, né, que, claro, muitas vezes eu trago esse exemplo do trabalho, inclusive, porque o recurso, a renda financeira, geralmente ela vem proveniente do trabalho, né? Então, por isso que eu digo, é importante lembrar que pessoas que têm uma boa condição, assim, que provavelmente elas estão ali, né, representando estarem muito bem realizadas e tal, elas construíram, né? A Carta do Sol, inclusive, se você for olhar atrás dela, tem um murinho. Tem um murinho, tem os tijolinhos ali, e é isso aí, nos lembra de como a gente constrói a nossa prosperidade, a nossa abundância, entendeu? Nossas finanças aqui vão depender bastante disso, de como que nós estamos construindo isso, de como nós estamos lidando com isso, enfim, né? Como você está encarando as suas finanças é como vai repercutir nas consequências e no resultado do seu dia a dia. Aí aqui na área profissional nós temos o imperador. E o imperador no trabalho é assim, né? Maravilhoso, porque ele traz assim uma segurança, uma firmeza, tanto para nós nos colocarmos, tanto para nós nos posicionarmos, trocarmos ideias e, enfim, né? Aqui pode ser que você, inclusive, seja incumbido de alguma responsabilidade. Pode ser que nesse dia de sexta-feira a gente tenha algum compromisso um pouco mais sério, assim, até que talvez não nos permita nos distanciar do nosso eixo, do nosso equilíbrio. Inclusive, essa energia ela vai pedir bastante para nós termos uma estabilidade aqui no trabalho, tá? A carta do imperador, ela vai nos lembrar do quanto é necessário nós mantermos uma postura madura, sábia e principalmente assertiva e firme, mas também é importante lembrarmos que, né, por exemplo, podem acontecer situações onde talvez você passe por essas responsabilidades e também esteja resolvendo problemas emocionais e tal. E aqui é aquilo, né? A gente fazer o que tem que ser feito e talvez até ligar e desligar um botãozinho, né? Eu lembro quando eu era CLT, eu trabalhava numa farmácia, eu passei por uma situação, né, tive problemas assim e tal. E aí eu lembro que eu ia pro banheiro, fiquei assim, né? Tipo, por dentro eu tava abalada, Aí eu ia pro banheiro, dava uma chorada, limpava o rosto e tal, me recompunha, tomava uma água e voltava pro trabalho. E o imperador é mais ou menos isso, sabe? Tá dando uma chuva, confirmou. Sobre nós sabermos administrar as nossas emoções. Imagina vou dar um exemplo, você gostaria de ser atendida por uma pessoa que está estressada? Óbvio que não, lógico que não. Você gostaria de ser atendido por um profissional que começa a te criticar e te encher de desaforo? Óbvio que não. Você gostaria de ser atendida por um profissional que está desequilibrado, que está chorando, que está visivelmente abalado? Óbvio que não. E eu não estou dizendo pela questão assim, né? Porque, pô, a gente é ser humano, a gente precisa saber separar as coisas. Mas a maturidade e muitas responsabilidades da vida, elas vão nos pedir para que nós tenhamos essa capacidade de administrar as coisas, de saber quando é a hora de agir, né, de trabalhar, enfim, né? E quando é a hora né, de resolver os assuntos pessoais. Né? Inclusive, eu acho muito
Sei lá, eu acho meio estranho, né? Às vezes quando as pessoas não conseguem dividir isso, porque aí pode ser que alguém pense assim, Tami, mas nós somos seres humanos, tu quer que a gente seja robô? Não, eu não, nem tô falando isso aqui, nem mencionei isso. Inclusive, deixo bem claro sempre que eu defendo a dignidade acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa, a gente tem que ter dignidade, entendeu? Só que realmente, às vezes, não vai dar pra você estar trabalhando e misturando as coisas, brigou com o namorado. E geralmente, às vezes, acontece sim, né? Porque se acontecer uma tragédia na tua família, alguma coisa assim, sei lá, vai, né? Vai, pede um atestado, pede, faz, dá um jeito. E eu sei que hoje em dia é difícil também a gente, né? Tem que atender a demanda, né? A vida não pode parar, o trabalho não para, né? Só que eu não sei se vocês estão conseguindo pegar a minha linha de raciocínio nesse sentido que eu não quero deixar aqui, né? Não quero parecer que eu tô dizendo assim que o teu chefe tem razão, tu né, tem que endurecer e tal e ignorar o resto todo. Não é bem isso, mas é uma habilidade que você pode trabalhar justamente para manter a sua postura profissional. É isso, é aí que eu queria chegar. Sabe uma postura profissional onde um profissional assim, às vezes você tá com um problema, né, vamos supor que você tá com um problemão enorme, ou até vou dar um exemplo aqui, ó, vamos supor, né, que você tá com alguma questão de saúde. E aí você chega para ser atendida, vamos supor, por um médico, né? E esse médico tá nervoso, tá ansioso, tá nervoso. Você vai se sentir segura, você vai. Essa pessoa, essa figura profissional, ela por acaso, me responda aqui, por algum acaso essa figura vai te passar segurança? Se ela estiver agindo dessa forma, descompensado, em qualquer. Gente, aqui eu falo em qualquer ramo, em qualquer trabalho. Se você trabalha com atendimento, com qualquer outra coisa, as pessoas não têm nada que ver, às vezes, com os seus problemas. Sabe? As pessoas não têm nada que ver com teus problemas pessoais. Tu não precisa levar isso pro trabalho. Tem que manter a postura profissional. Entendeu? É sobre isso. É uma postura profissional. Pois as pessoas, elas vão comprar de ti, elas vão confiar no teu trabalho quando tu se manter calmo, estáveis, entendeu? Equilibrados, para que você consiga que as pessoas confiem no seu trabalho e saibam que podem deixar para você, de repente, né, resolver o problema delas, ou enfim, atender elas vão ter confiança em você, certo? Talvez até vai ficar um pouco longo esse episódio por causa dessa baita explicação, mas é porque até eu chegar na minha linha de raciocínio para conseguir dividir com vocês o que realmente, de fato, eu consigo interpretar aqui, né? E aqui na área afetiva nós temos os 5 de ouros. Muito cuidado com pessoas da sua vida que sejam do presente ou do passado, ou enfim. Que elas têm uma mania de errar, de fazer as cagadinhas delas e vir com desculpas esfarrapadas, sabe? Ai, aquele dia eu não estava muito bem. Ai, aquele dia tinha acontecido tal coisa. Por isso que eu agi assim contigo. Gente, responsabilidade é intransferível, sabe? Responsabilidade, quando a gente tem uma responsabilidade, a gente precisa, né? Ou seja, o que acontece? Às vezes a culpa de algo ter dado errado é nossa, mas a gente acaba botando em outras pessoas, né? Colocando numa circunstância, mas é porque eu tenho traumas. Eu te tratei assim porque eu tenho traumas. Não seja esse tipo de pessoa. Que você, se você estiver sendo assim, você só vai se atrasar. Você só vai atrasar o seu lado. Sabe por quê? Porque as pessoas elas vão reparar, vão perceber que você está dando desculpas esfarrapadas para não mudar. Que você está dando desculpa, né? Porque às vezes assim, o que acontece? Porque eu sou assim, porque o fulano, porque o meu tataravô, a pessoa nem viva tá mais. Eu sou assim por causa do meu tataravô que me criou e eu sou assim. A pessoa nem viva tá mais, tá? E aí tá tá a pessoa ali botando culpa das atitudes numa pessoa que nem viva está. E não existe isso. Pô, vai no psicólogo, vai tratar esse teu trauma, então, sabe? Olha aí, ó. É eu falando aqui e o céu também mandando chuva, gente.
veio uma previsão, assim, inclusive nós estamos chegando ali, né, no 3 de espadas, 9 de espadas, então provavelmente esse chamado aí tá vindo de algum lugar para alguém que tá ouvindo esse episódio que precisava escutar isso, tá? Porque o 5 de ouros, ele tá sendo claro aqui, ele tá dizendo, ó, enquanto você não assumir as responsabilidades, não assumir, né, a postura pelos seus atos, não ver que você tem que mudar. Não adianta você botar culpa no raio que parta, botar culpa... Ai, mas é porque minha avó me criou assim, porque não sei o quê. Porque minha mãe e meu pai me criaram assim, gente. Até um ponto, até os teus, sei lá, os teus 7 anos de idade, tu pode falar isso. Ah, eu sou assim, né? Sei lá, até... Sei lá, vamos botar até a adolescência ali e tal. Até começar a desenvolver o lobo frontal, né? Que quando a gente começa a ter consciência das atitudes e tal, aprender melhor. Então, assim, até esse ponto, tudo bem você falar. Agora, uns marmanjo velho, umas marmanja velha, falando que não conseguem mudar por causa não sei do que. Gente, tudo bem, também não tem problema nenhum se você quiser ser assim, entendeu? Mas o que acontece? Você vai se prejudicar. Você vai se prejudicar sendo assim, entendeu? Você vai atrasar o seu lado. Ninguém mais vai se prejudicar, a não ser você mesmo. Que você tá dando desculpa pra você mesmo, você tá mentindo pra você mesmo. Entendeu? Quando você bota a culpa nos outros, bota a culpa numa pessoa que nem viva tá mais, você tá mentindo pra você mesmo. Pra se convencer de que tá certa com um motivo errado, né? Tá usando uma desculpa ali, no caso, uma motivação totalmente errada, mas é isso aí, você provavelmente vai perceber as consequências disso cedo ou tarde. Então, aqui na saúde e na espiritualidade, nós temos o 3 de espadas. E aqui vai fazer muita conexão com essa parte ali, né, dos afetos, das relações, porque é exatamente o 3 de espadas que ele vai dizer, olha, muitas vezes quando você se incomoda com algo, quando você sente algo, isso tem a ver, né, com você, sabe? Com coisas que você não tratou, não elaborou, não curou em você. E às vezes quando eu falo palavra cura, não quer dizer que a gente tem um objetivo para ficar curado, para ficar bem, não. A gente nem tem como encontrar isso, pelo menos nessa vida. A gente até o último dia tá se curando. Até o último dia que a gente viver, a gente tá melhorando algo, tá amadurecendo algo, tá aprendendo algo, tá elaborando algo, entendeu? E então, sentimentos que você coloca para baixo do tapete, cedo ou tarde eles vão vir à tona. O 3 de espadas, ele lembra disso. Sabe, às vezes pode ser um gatilho de alguém que falou alguma coisa, sabe? Você tá lá num lugar totalmente aleatório, a pessoa falou uma coisa, nossa, te veio um gatilho assim, você já ficou com aquela coisa assim, entendeu? E já se sente mal e tudo mais, porque isso quer dizer que tem algo dentro de você que precisa ser elaborado, ser melhorado, enfim, analisado, né? Então é mais ou menos por aí. A saúde aqui, inclusive, ela vai pedir uma atenção à questão psicológica, mental, porque, gente, nós temos, né, um corpo para viver e esse corpo ele precisa de atenção, de cuidado, mas temos também um psicológico, um emocional. E também existem profissionais que cuidam disso, terapeutas, psicólogos. Então, né, nós que moramos aqui no Brasil, que eu sei que tem mais de 39 países me ouvindo, aqui só na rede ali verdinha, né? Na rede de podcasts e de músicas, na plataforma de músicas, que começa com S, nós temos mais de 39 países ouvindo. E quem mora no Brasil sabe que nós temos aqui a disponibilidade do SUS e do CAPS, do CRAS e tudo mais, né, principalmente do CAPS, né, que vai cuidar dessa parte aí do psicológico e tudo mais. Então, assim, se você tiver uma condição de pagar uma consulta, melhor ainda. Então, né, de qualquer forma, independente de como for que você deseja fazer ou cuidar, é um bom dia para você começar a prestar atenção nisso,
sabe? Tem algo no teu psicológico, no teu emocional que provavelmente está precisando de atenção e não vai adiantar você, eu vou arrumar outro. Eu vejo muita gente assim, me desculpe e me perdoem. Vou compartilhar com vocês aqui porque é o meu dever aqui dar exemplos ilustrados para vocês. E o 3 de espadas, ele vem muito assim, ó, a menina que terminou ontem, o rapaz magoou ela, ficou com outro, traiu e tal. Ela quer outro, ela vai arrumar outro. Aí já arrumou outro. Aí já preencheu o vazio com outro. E, gente, não tô falando só de mulheres, ou, né? Mas acontece com homens também. Acontece com homens também, atendo vários homens que já aconteceu também. O que eu quero dizer é que o ser humano, ele acha que alguém tem que vir curar ele. Que alguém vai fazer ele sentir um sentimento, uma coisa que vai curar ele. Quando, na verdade, é a gente mesmo que tem que se curar, que tem que, né, tratar disso. E não projetar isso em alguém. Porque enquanto a gente vai projetar em alguém, a gente vai magoar, a gente vai se decepcionar com as pessoas. O 3 de espadas está aqui para dizer isso. Tá? Então, presta atenção aí. Aqui na espiritualidade, também é importante lembrar do quanto as coisas que te afetam podem voltar à tona. Sabe? Às vezes, coisas que te incomodam, que te trazem ali um desconforto, elas podem voltar à tona. E o que é melhor a se fazer é elaborar, é prestar atenção, é se ouvir. Eu vou dizer, se você não quer ir num psicólogo, não quer, né? Ai, Tami, eu não tenho vergonha, não quero. Pega um papel, uma caneta, anota tudo que você está sentindo, expressa, porque o contrário da depressão é a expressão, tá? E é obviamente que eu estou dando um conselho aqui para vocês, de coração para coração, porque, né, se vocês tiverem algo mais sério, vocês têm que ir num profissional da saúde para buscar essa melhora, buscar entender isso. Mas aqui de uma pessoa que acompanha, né, o pessoal, assim, eu percebo que as pessoas depois vêm me dizer, eu escrevi, eu fiz o que tu disse e passou um pouco aquilo. Porque às vezes é isso, às vezes você não tem com quem conversar. Às vezes você nem quer falar. Né? Às vezes você não quer compartilhar um segredo, uma coisa, um sentimento muito íntimo, não quer falar. Escreve no celular, faz um bloco de notas, faz um grupo, bota só você ali, entendeu? Mas faz algo que você possa elaborar, porque o que acontece? Quando a gente escreve, quando você escrever o que você está sentindo, você vai estar botando para fora, você vai estar expressando. E aí, dessa forma, isso pode te ajudar, inclusive, a não colocar isso, não projetar isso nos outros. Né? Porque muitas vezes eu percebo que as pessoas hoje em dia elas estão muito carentes de atenção, muito carentes. E às vezes tem gente que está carente de atenção e gosta de discutir. E quando essa pessoa vê uma oportunidade de discutir, que essa pessoa provavelmente a cabeça está muito agitada, né? E não consegue elaborar isso, não consegue botar para fora, ou não tem com quem conversar, enfim, né? E aí a pessoa vem ali, então percebam o quanto é importante você se entender e ouvir o que você mesmo está dizendo, entendeu? Você mesmo ouvir o que você está dizendo, você mesmo entender, e aí até no dia você pode já ler ali, já perceber alguma coisa, né? Vai ler ali, olha aqui que eu escrevi aqui e tal, ó. Nossa, eu tava pensando, mas eu acho que eu pensei nisso aqui por causa disso e disso e disso que aconteceu. Você tá me entendendo? Gente, esse episódio vai ficar mais longo, porque eu realmente estou tentando trazer para o nosso cotidiano exemplos de como você pode melhorar algumas questões, né, e tudo mais. Então, às vezes você lendo ali, passou uma semana, passou 2 semanas, você foi lá, pegou ali, foi ler o que você escreveu, aí você olhou e disse assim, nossa, eu tava assim esse dia por causa disso, disso e disso, agora eu entendi, sabe? Porque às vezes as pessoas não se dão o trabalho de entender isso, e tudo é raiva, tudo é ódio, mas às vezes não é tudo o mesmo sentimento, às vezes são situações que ocorrem e são engatilhadas por outros fatores, por outras circunstâncias. Me conta se fez sentido, se ressoou, se você está entendendo, porque ainda falta o conselho, tá? Mas assim, óbvio que é uma tiragem coletiva, talvez não ressoe especificamente para alguma questão particular que você queira saber. Aí, nesse caso, eu vou te indicar fazer uma leitura particular comigo, entrar em contato, pra gente conversar, pra eu saber entender como eu vou poder te ajudar. E aí, o link pra entrar em contato comigo tá aqui na descrição, aqui na legenda, tá bom? E, claro, porque é ali que você vai ter um direcionamento específico, personalizado pra você, certo?
E aqui no conselho nós temos o 9 de espadas. E aí eu vou reforçando tudo que eu já venho dizendo durante esse episódio aqui, porque o 9 de espadas ele vai te aconselhar a entender a situação ali, mas assim, porque você pode estar se preocupando demais, você pode estar preocupado com algo que talvez não seja tão grave, sabe? Não invalidando o seu receio, sua preocupação, mas é porque se você for analisar de fato, você talvez não precisa gastar tanta energia com essa preocupação, sabe? Ficar se preocupando é gastar energia vital, é gastar, né? Então, assim, tenta entender melhor a situação ali, que o 9 de espadas ele traz uma possível situação de preocupações, assim, ó, de você estar com uma neurose, com alguma coisa, com alguma questão, assim, que, sabe, que te deixa, assim, até talvez arrependida de não ter dito alguma coisa, de não ter feito, de não ter agido, enfim. Mas, de qualquer forma, aqui é importante que você analise se não tá exagerando demais, assim, né, no drama. Porque hoje a gente pode ter essa questão do drama, fazer um draminha, sabe? Ai, fazer um draminha pra chamar atenção e tal. Quanto vale? Quanto tá valendo? Hoje, às vezes, talvez não esteja valendo tanto fazer esse drama, sabe? Pode ser que você pague um preço caro. Vai chorar, vai ficar com dor de cabeça, vai ficar mal. Então, será que vale a pena, meu bem? Vamos refletindo, tá? Se vale a pena realmente toda essa dor de cabeça, toda essa preocupação, que talvez não vale não, tá bom? E eu espero que tenha feito sentido. E não esqueçam que tem uma versão resumida dessa previsão nos shorts lá na rede de vídeos longos, tá bom? Então, vou ficando por aqui, agradeço sua companhia. Não esquece de curtir, de deixar ativar as notificações, deixar seu comentário. Me diz se fez sentido, se foi útil para você. Espero que tenha sido, espero que tenha ajudado e agradeço pela companhia. Desejo um ótimo dia, um abraço fraterno e um final de semana abençoado. Até mais.